Fala galera, bem-vindo ao canal Sobral Invest. Hoje nós vamos falar sobre um ETF pagador de dividendos também, de altos dividendos aí, o famoso ETF de renda. Bora pro vídeo! Então vamos lá galera, meu nome é Rodrigo Sobral e hoje eu tô aqui para mostrar para vocês um ETF que foi indicado aqui por 2 inscritos do canal, tá? No último vídeo, se você não assistiu ainda o vídeo de ETF meu, que eu falei 2 ETFs que pagam mais de 12% de dividendos ao ano lá nos Estados Unidos, né, dividendos em dólar. Eles indicaram mais esse, que também é um ETF voltado para renda e também é de opções de venda coberta, tá? Então eu vou falar aqui sobre ele, a gente vai detalhar, vou passar passo a passo sobre ele, mostrar como ele gera retorno, qual é o risco da operação, quais são as taxas, tá? Para que público ele é indicado e qual a carteira de investimento aí que cabe um ETF dentro dele, tá? Esse tipo de ETF dentro dele. E se você não assistiu o vídeo meu desse ETF de renda, aconselho muito vocês assistirem, porque pode ser duas opções lá também que vocês podem considerar colocar na sua carteira nesse momento de mercado que está meio lateral, meio caindo, bem definido, pode ser uma boa estratégia para a sua carteira, tá? E antes de mais nada, lógico, já deixa seu like aí, se inscreve no canal, toca no sininho para receber mais vídeos, que vai ter bastante vídeo aí sobre ETF e investimento no exterior para vocês e vocês não perder nada aí que vem pela frente, beleza? Então vamos lá galera, eu vou falar aqui hoje sobre o JP Morgan Equity Premium Income ETF aqui, o JEPI, né? JEPI. Ele é um ETF negociado na bolsa e gerenciado pelo JP Morgan, tá? O objetivo dele é gerar renda e crescimento de capital através de compra de uma ampla variedade aí de ações de empresas dos Estados Unidos, tá? Basicamente ele compra o índice S&P 500, tá? E ele aproveita que ele compra essas ações e disponibiliza a venda de opções de compra coberta dessas ações. Ou seja, né, ele faz a operação de venda de opções, tá? Opções de compra coberta. Então eu vou explicar aqui basicamente o que é isso, tá? Quando você faz uma venda de uma opção de compra, você está dando direito para outra pessoa comprar aquela ação que você detém por um determinado preço, tá? Durante um determinado prazo. Então a pessoa que comprou esse direito, ela pode exercer ou não, vai ser de acordo com o mercado. Se o mercado tem ali um valor que passou daquele direito de compra, para aquela pessoa que comprou essa opção é interessante, porque ele vai comprar essa ação mais barata do que tá o valor de mercado. E o inverso também pode acontecer, ele comprou uma opção de compra para um determinado valor e essa ação está abaixo no valor de mercado. Então ele pode não exercer e a pessoa que é o detentor das ações ganha esse prêmio das opções, tá? Então é basicamente isso que eles fazem para remunerar tão bem esse ETF. Então eu vou falar aqui sobre o prospecto desse ETF, tá? Para vocês verem como eles buscam gerar esse retorno aí para o acionista, tá? Para nós investidores, tá? Então o JEPI, ele busca oferecer aos investidores uma fonte de renda consistente através de dividendos das ações subjacentes e dos prêmios de opções recebidos, que foi o que eu acabei de explicar aqui para vocês, tá? O fundo tem uma distribuição de dividendos mensal, ou seja, pinga todo mês aí, bem semelhante a um fundo imobiliário, e atualmente tem uma taxa de distribuição de dividendos anual de cerca de 10,74%. Nesse último ano ele pagou acima de 10% em dólar, tá? Então realmente é uma boa taxa. Ainda mais pelo ano que o S&P 500 não performou muito bem. Se você colocar essa performance dos dividendos, mais que ele ficou mais ou menos no 0 a 0, ele não teve um crescimento muito grande no ano passado, foi uma boa rentabilidade devido a esses dividendos. E onde ele investe, né, e onde ele gera retorno? O JEPI, ele investe nas principais empresas dos Estados Unidos. Então, como eu comentei no início, ele investe nas principais empresas do índice S&P 500. Então ele tem aquela ênfase ali por empresas de grande capitalização, aquelas enormes do mercado aí, aquelas empresas à prova de bala, né? E ele vende as opções de vendas cobertas, tá? Como eu acabei de explicar aí para vocês, para complementar esse retorno aí, esse prêmio para os acionistas, tá? Então, basicamente, ele compra essas ações, ganha um pouquinho aí com o crescimento das ações, e aí eu vou também comentar o risco, que é esse risco de crescimento que ele pode ter, e o ganho adicional vem através desses prêmios das opções de compra. E aproveitando aí, né, que eu acabei de falar sobre risco, qual é o risco da operação do JEPI, né? E dos outros ETFs também que eu falei no vídeo passado, aquele vídeo que eu deixei o card logo no início, tá?
Ele tem, no entanto, quando ele faz essa opção de venda de compra, ele pode limitar os ganhos, tá? Se o mercado dispara para um dos lados, geralmente esse ETF não acompanha. Então, se o S&P 500 dá uma guinada e sobe 10%, geralmente ele não acompanha, porque ele sofre exercício dessas opções. E aí ele não consegue acompanhar o crescimento. Então, esse é o maior risco desse tipo de ETF, tá? Então, não comprem esse ETF, tá? Não, apesar de ele não ser uma indicação de compra aqui, mas não comprem se vocês querem valorização, aquele crescimento absurdo, igual ações aí que você consegue ganhar 10, 15, 20% a mais, tá? Ele é um ETF focado em renda. Então é um ETF ali que você vai ter para receber dividendos durante os meses, tá? Não é um ETF que você pode esperar aquela pancada para cima quando o mercado muda de lado e valoriza, tá? Então é um ETF para você balancear a sua carteira aí e também para alguns tipos de situações pode até surgir como uma proteção para segurar a sua carteira num patamar legal, tá? E as taxas aqui, vamos falar sobre as taxas dele. A taxa total anual dele é de 0,35%. É uma taxa razoavelmente baixa. Quando você compara com ETFs aí de S&P 500, é uma taxa bem alta. Hoje, para nível comparativo aqui com vocês, um ETF de S&P 500, a taxa é em torno de 0,03% ao ano, tá? E ele está cobrando uma taxa de 0,35%. Mas mesmo assim ainda continua pagando um bom dividendo. E comparado com aqueles dois ETFs que eu falei no vídeo anterior, o da Global X, o da Global X a taxa é 0,60. Então ele tem praticamente a metade daqueles outros dois ETFs que tem a mesma proposta, tá? Então aqui ele tem vantagem referente aos outros dois, tá? E para quem esse ETF é indicado, né? Ele é indicado para os investidores que procuram investimentos que ofereçam uma combinação de renda e crescimento de capital e desejam uma exposição ampla e diversificada ao mercado de ações dos Estados Unidos, né? Isso é o que está no prospecto dele ali. Então, realmente, o JEP pode ser uma opção para vocês colocar na sua carteira para garantir uma renda mensal que com esse dinheiro você reinvista em outros tipos de ações, em REITs aí no próprio mercado, tá? Mas ele é focado, né, não para alto crescimento, ele pode acompanhar um pouquinho o crescimento, mas o foco dele aqui é gerar renda recorrente aí para ser paga todos os meses para vocês. Então você pode colocar ele na estratégia dessa parte da sua carteira, tá? Então você pode colocar aí na sua estratégia de renda da sua carteira, aquela porcentagem que tem que gerar renda para você recorrente na sua carteira, você pode encaixar muito bem um ETF desse tipo, tá? Agora que nós já falamos tudo, né, sobre esse ETF, já falamos do prospecto, de taxas, de todo o risco que pode ter nessa operação, vamos falar em quais empresas ele investe, né? Isso é muito importante. As principais posições dele aqui, eu vou falar agora, tá? As 10 principais é Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que é o Google, Facebook, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, JP Morgan, Procter & Gamble e Visa, tá? Essas são as 10 principais empresas que ele investe, tá? E dentro dessas empresas, olha que legal, né? Se você olhar só essas 10 do primeiro, você vê que essas ações representam uma ampla variedade de setores. Então, tem a indústria, tecnologia, saúde, finanças, bens e consumo. Então, tem tudo dentro aí desse ETF, tá? Então, é uma carteira bem diversificada, que é feita realmente para eles conseguir absorver essa parte da renda aí das grandes empresas dos Estados Unidos, tá? E outra parte importante para falar para vocês aqui é quem são os gestores desse fundo, né? Quem é as pessoas que estão por trás de toda a estratégia do fundo. E são duas pessoas muito importantes dentro de JP Morgan, tá? São duas pessoas com grande experiência. Uma tem 36 anos na indústria, o outro tem 32 anos. Então tem um que tem 14 anos de JP Morgan e outro tem 32 anos de JP Morgan, tá? Então eles estão, desde quando o fundo começou, é um fundo relativamente novo, faz 2 anos que ele começou, e eles estão lá desde o início até agora, tá? Então tá a fotinha deles para vocês aí na tela, para vocês verem que são duas pessoas que conhecem muito de mercado e esse fundo tá em boas mãos, tá? Então a gestão é muito importante para um ETF, para um fundo de investimento, é muito bom vocês avaliar isso. O indicador qualitativo aqui mais importante é saber em quem tá o dinheiro que você está investindo, né? Qual mão que está o dinheiro. Então, são duas pessoas extremamente capacitadas para passar mais uma confiança aí para vocês. E para finalizar aqui, pessoal, o que eu queria falar também sobre ele é que a carteira de ativos dele é bem ativa, tá? Então os gestores são muito ativos, eles trocam bastante de posições, tá? Eles aproveitam bastante as opções de mercado, de acordo com o que muda no mercado, de acordo com como é que está acontecendo a performance de cada uma das empresas, eles fazem bastante troca. O que a gente fala que é uma gestão bem ativa. Então, para capturar melhores rendimentos e manter o maior retorno aí para o seu acionista, eles fazem bastante mudanças aí de alocações,
ações, tá? Então vale muito a pena isso, é uma coisa muito boa também, porque eles sempre estão buscando melhorar e garantir essa rentabilidade bem grande de dividendos para vocês, tá? Então eu acredito que aqui já passou tudo para você, né? Tá muito bem explicado sobre ele, né? Se você achar que vale a pena investir, é uma opção muito boa, estudem sobre ele, vale a pena, você consegue comprar através da Avenue, tá? Ele não é negociado aqui no Brasil, mas na Avenue você consegue comprar, é super tranquilo, tá? O passo a passo tem aqui no vídeo no canal também, vou deixar aqui para vocês no card, para vocês saberem como vocês compram um ETF lá fora. E é super simples, tá? Pode ser que caiba muito bem aí na estratégia de vocês de renda. E logicamente ganhar rendimento em dólar sempre é muito bom, né? Então espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários se você já investe no GEP ou se você pensa em investir, se gostou e quer estudar e pensa em investir. Deixa aí no comentário que eu vou conferir todo mundo. Se você tiver sugestão de mais algum ETF que vocês gostariam de ver aqui e gravar algum vídeo, deixa aí também, que eu vou ler tudo e coloco aqui para fazer um novo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Galera, tamo junto!